Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio do DeskCast, o podcast do Desk Coworking. E hoje eu estou aqui com um grande amigo de bom tempo já, foi meu cliente aqui no Coworking, aqui no Desk, um tempinho atrás, depois ele andou meio sumido, mas eu vi uns trabalhos que ele veio fazendo na internet aí, coisa muito legal, coisa muito boa. Não consegui me furtar de convidar Renato Falsi para poder bater um papo aqui comigo. Renato, seja bem-vindo. Renato é formado em comunicação e tem habilitação em produção editorial. Renato, seu currículo aqui é grande, cara. Eu vou passar a bola para você aqui, porque senão esse podcast vai ficar igual o Jô Soares, só ele fala, né? Tudo Faustão. bom, pô? Seja bem-vindo, Renato. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite aí. Finalmente a gente conseguiu um tempo aí para trombar e conversar um pouco, né? E engraçado, essa correria nossa. Engraçado foi o seguinte, a última vez que a gente se viu, nós nos encontramos aqui na esquina. Ah, sempre, né? Você estava com pressa trombado. e eu também. Pô, preciso falar contigo. Renato, eu preciso falar contigo. Então tá bom, que horas? A gente vai se falando, tá? Tchau, 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 um abraço. Felizmente nós conseguimos obrigado pelo esse tempinho. convite aí, parabéns pelo projeto. Desk sempre inovando, ser pioneiro aí, não sei se você sabe, mas é o primeiro coworking de Belo Horizonte, né? A gente não é o primeiro não, mas nós estamos entre os 3 primeiros. Então, pois é, você é consideramos bem pioneiro aí e sempre inovando, a casa sempre bacana, né? Acolhendo os empreendedores da cidade. Maravilha, então, né? sempre contribuindo aí com a economia local. Exatamente. E Renato, e assim, um tempo bom se passou, né? Assim, você comentou do Desk aí, a gente faz agora 13 anos, né? Ou seja, 13 anos no mercado de coworking, no mercado mineiro, assim, é um grande desafio e todo dia tem desafio a ser quebrado, né? Novos, digamos assim, situações a serem administradas e a gente se conheceu, você estava no momento que você estava trabalhando muito com o café. E assim, conversando aqui nos bastidores, agora você fundou a Falsi Birô, não é isso? Já passou muito tempo. Já, né? Já passou muito tempo. Então, eu estou desatualizado. Muito. Então, assim, eu estou achando que o tempo do nosso podcast aqui vai ser pequeno, mas eu vou te estrangular aqui para saber como é que tá essas atualizações aí. E me conta um pouquinho, como é que o Renato está agora? Você está com a Falsi Birô, não é isso? E você segmentou, você dividiu um pouco os seus projetos. Me explica um pouquinho. Vamos lá. Então, pô, eu empreendo desde 2009 e eu quis concentrar em um negócio toda essa minha experiência multidisciplinar. Legal. Eu sempre fui designer e dentro desse meio tempo eu fui me capacitando. Eu cheguei a fazer engenharia de produção, eu fiz gestão de projetos na Dom Cabral. Então, além de ser designer, eu comecei a ter uma experiência de gestão dentro do mercado e comecei a aplicar isso no meu trabalho. Então, hoje o Falsi.Birô é um escritório ateliê, um escritório boutique de desenvolvimento de marcas com foco em gestão, foco em estratégia, que seria branding, né? Perfeito. Então, hoje eu entrego design de marca, identidade visual envelopado de gestão de marca, de branding. Isso que é o Falsi Birô hoje. E dentro desse contexto, eu tenho algumas experiências, alguns cases muito interessantes aí, e eu tenho trabalhado nesse segmento, visto que eu percebo uma necessidade grande no mercado das empresas e dos profissionais liberais se posicionarem melhor. Sim. Dentro do ambiente de comunicação, dentro do ambiente comercial, dentro do ambiente de mídias sociais. Então, assim, o que eu entrego é uma fração do que é o branding, né? Que seria a representação estética da estratégia, né? O design. Tá. Mas essa envelopagem estética de design já é uma boa estratégia para se diferenciar no mercado. Porque ela traz junto, dentro desse contexto, outras informações e possibilidades
da empresa se posicionar melhor na sua comunicação, porque nada mais é branding, nada mais é que é o comportamento da empresa. Perfeito. Como que essa empresa se comporta dentro do mercado, como ela se comunica, como que ela vende, como ela se administra. Sim. Então, assim, ele fala, né, que é todos os pontos de contato da marca, né? E quando a gente entende o poder que tem a gestão da marca, as empresas conseguem vender melhor, elas conseguem interagir com o seu público de uma forma melhor, elas conseguem se comunicar melhor, e isso faz com que elas sejam lembradas. Se posiciona melhor, obviamente, Exatamente. como Se objetivo destaca. final. Se destacam. Agora, Renato, como é que, quando você fala, só para a gente deixar claro aqui, quando você fala em que você envelopa a solução, ou seja, você entrega, eu já estou indo lá na frente e cutucando o Renato. Renato, o que você entrega? Eu entrego um designer, eu entrego uma logomarca, eu entrego uma ideia de uma propaganda, de um site, de um comportamento, de um uniforme. Me explica esse envelopamento. Na verdade, assim, eu entrego o logotipo, a identidade visual, a aplicação da marca, mas baseado na estratégia do cliente. Entendi. Baseado no propósito do cliente, baseado nos valores do cliente, baseado no que a empresa e quer entregar, né? E como ela quer ser percebida. Tem uma profundidade ali, tem uma pesquisa, tem um repertório cultural que eu trabalho, né? Um repertório de gestão, não é somente fazer um desenho bonito. Sim, sim. Né? Tem mais entrega, né? Assim, é uma entrega, digamos, ela mais intangível. Né? Mas, olha, é totalmente intangível, né? Assim... Não, a marca se torna tangível. Né? É você transformar uma ideia de uma forma que a pessoa consiga ver. Né? Então, assim, o logotipo é a representação gráfica da marca, da empresa. Então, ali, através da forma, né, que você, ou da tipografia, ou do ícone, ou das cores, você consegue representar um sentimento, Tá. né, representar um valor da empresa. Então, se a cor é mais quente, ou se é mais fria, ou se a tipografia tem serifa ou não, ou se tem uma iconografia que vai representar algum valor da empresa, ou a história da empresa, o que ela quer que as pessoas percebam de alguma forma subjetiva mesmo, Sim. né? Então, assim, tem que ter uma profundidade. A gente tem que entender um pouco para o que é a empresa para conseguir representar ela graficamente, essa ideia do que ela é. Claro. Renato, e assim, todo negócio tem desafios, né? Eu falei no plural porque são desafios mesmo. E assim, eu me antecipando talvez assim na sua resposta, mas eu acredito que um grande desafio seu, você encontra quando você vai comercializar o seu trabalho, né, as suas estratégias, vai bater na cultura do empreendedor ali, né? Ou seja, a minha pergunta é direta, os empresários, os empreendedores, no segmento que você está trabalhando hoje, pode explicar um pouquinho também qual segmento você está? Você tem essa dificuldade do cara entender o que é brand, o que é gestão de marca, o que é importante disso para a empresa dele? O maior desafio é o cultural mesmo. O cultural. Assim, eu falo muito que o meu cliente ele tem que ter uma maturidade de gestão. Perfeito. Ele tem que ter passado por alguma experiência dentro desse contexto de marketing, de comunicação, de publicidade, de marketing, até mesmo de design, para que ele consiga entender o valor que a marca tem, que a identidade visual tem para a diferenciação dele no mercado. Com o tempo, principalmente com o advento das mídias sociais, isso acelerou. E pós-pandemia também. Assim, né? Isso acelerou. Acelerou essa educação de gestão. Por quê? Porque com as mídias sociais e com a própria pandemia, forçou os empreendedores a terem mais uma atenção maior com a sua imagem, com a imagem da empresa, de apresentar de uma forma coerente com que eles são, né, com os valores que eles querem entregar. Mas ainda há muito amadorismo ainda nesse meio, assim. Às vezes até falta, eu acho que, de conhecimento ou até de informação. Porque eu acho que hoje o preço não é uma barreira para esse tipo de investimento. É uma questão, por isso que eu falo que é uma questão cultural. Sim. Eu acredito que hoje
não vou generalizar, lógico, Claro. mas tende a se investir muito mais no tangível da empresa, sei lá, na cadeira, na mesa, na arquitetura, do que propriamente nesse valor subjetivo da empresa. Acontece, assim, de me contratarem pós, sei lá, a loja está pronta, né? Sendo que, na verdade, o fio condutor para se criar a loja, a arquitetura da loja, a decoração, até mesmo o uniforme, como que a empresa se apresentar, vai ser a identidade visual ali, a marca, né? O design da marca. Já nasce antes do primeiro tijolo. Exatamente. E eu acho que isso é por falta ou de desconhecimento, porque a questão de investimento, o maior ativo de uma empresa hoje é a marca. Porque antes do produto chegar ao cliente, antes do serviço chegar ao cliente, ele vai ter que apresentar de alguma forma. E se você não tiver uma diretriz ali bem construída, uma estratégia bem formatada, um design que esteja alinhado com essa proposta da empresa, de valor, né, dessa construção, do que ele quer entregar, de como ele quer ser percebido, não adianta você ter o melhor carro para vender, ou a melhor caneta, ou o melhor sanduíche. Sim. Então, assim, antes de tudo, assim, fazer o para casa, né? Começar do início e sem pular, sem queimar essas etapas. Claro. Eu acho que isso potencializa a chance de sucesso do empreendimento. Potencializa você passar dos 5 anos ali, né? Que tem uma estatística que fala que as empresas, né, de sobrevivência da empresa passou de 5 anos, tem uma tendência que ela tenha sucesso. Sim. Ô, Renato, e assim, e complementando esse desafio, eu citei aqui no caso de pequenas e médias empresas, mas a gente pega um número muito agressivo de empresa, né? Empresa, minha empresa. E essa questão de branding, da gestão de marca, ela também se aplica ao, digamos, ao fundador, a um empresário. Às vezes não está ligado somente à empresa em si, né? Ou seja, a pessoa tem que se preocupar com isso também, né? Tem casos assim, é verdade isso que eu disse? Sim, claro. Eu acho que tem muito preconceito no sentido, né, literal da palavra, quanto ao desenvolvimento de posicionamento de imagem, né, posicionamento de marca dos empreendedores. Normalmente, o eu empresa, ele é a persona da empresa. Ele é a representação da marca, né? E ele tem que estar coerente com essa proposta de valor da entrega dele. Então, hoje, é um médico, um advogado, um dentista, sim, um consultor, profissional liberal, né? Um profissional, um contador, não interessa qual segmento, ele tem que ter uma preocupação de como ele está se comunicando, como que ele está se apresentando. Eu faço muito uma pergunta, né? Como que você quer ser percebido pelo mercado? Como que as empresas querem ser percebidas pelo mercado? Então, isso vai impactar no seu dress code, vai impactar em como você conversa, como que você aborda, como você responde um e-mail ou WhatsApp, né? Isso impacta na foto que você usa na sua mídia social, isso impacta em como você escreve, né, os seus posts, isso impacta em como você envia uma proposta comercial. Isso tudo está entrelaçado ao branding, à gestão de marca. Porque ali não tem só identidade visual, ali tem um contexto do tom de voz, né? Como que você vai expressar isso. Tem uma questão comportamental. Gestual. Exatamente, né? Tudo. Né? E isso pode ser construído de forma estratégica para que você seja lembrado, né? Para que você se destaque dentro desse contexto de mercado. Ô, Renato, e quando você trabalha, vamos um pouquinho para a prática aqui, quando você trabalha como uma empresa, obviamente você tem ali um time que é responsável por isso. Talvez você tenha ligado ao próprio dono, ou a marca, ou o pessoal de marketing, né? Enfim, comunicação. Né? Mas quando você trabalha com um profissional liberal, por exemplo, igual você disse, vamos citar o exemplo de um médico aqui. Você pega na mão dele e trabalha com a 4 mãos, assim, uma consultoria. Hoje eu tenho uma... One-on-one, funciona? Eu fiz gestão de projetos na Fundação Dom Cabral. Legal. E eu criei lá um embrião da metodologia que eu uso hoje. Então, eu tenho uma metodologia para a criação dessa identidade visual, dessa marca. Tá. E para eu criar essa identidade visual, eu tenho 4 módulos
dentro desse projeto que eu entrego. Então, tem um módulo estratégico, onde eu aprofundo na empresa, da gestão da empresa. Eu quero entender o que é empresa. Então, assim, é um momento onde que realmente eu entrevisto, que é o briefing, né? Sim, é o briefing. Mas é um briefing aprofundado. Tá. E aí eu uso algumas ferramentas de gestão para que eu consiga conectar a essência do negócio, né? E é um dos pilares principais, porque é onde eu conecto com a empresa. Então, se através dessas entrevistas, dessa etapa que eu chamo de módulo, né? Depois, eu tenho outro módulo, que é sequência, que eu transformo todas essas informações conceitualmente. E aí eu faço uma descrição do que é a marca, através dessas informações que eu vou colhendo dessas entrevistas, desses encontros. Normalmente é o dono da empresa. Perfeito. E a partir desse momento, se aprovado, né, que aí pode ter algum tipo de ajuste, é normal acontecer, eu passo para o meu construtivo, que aí já é a parte de design, né? Só que tem outro desafio também dentro desse contexto, porque imagina que marca é como uma pessoa, né? Ela começa a engatinhar, ela nasce, começa engatinhando e vai amadurecendo com o tempo, né? Você tem que ter uma resiliência para criar uma marca, para que as pessoas consigam conhecer dessa conexão. Marca não nasce da noite para o dia, né? Então, sim, aí eu até recomendo um acompanhamento posterior à entrega do projeto, porque normalmente quem contrata, ele não tem essa habilidade de aplicação, né, do que foi construído. Por mais que a marca seja eficiente, né, que seja construída de uma forma coerente com a proposta de valor, né, que tenha sido muito bem executada, ela precisa ser bem aplicada para que ela cresça de uma forma consistente, né, para que ela cresça dentro daquele contexto de propósito que está no manual que é entregue. Entendi. Né? Porque senão é o que eu chamo de ruído de marca. Porque às vezes você cria... Fiz uma anotação aqui só para te provocar. Porque às vezes você cria um projeto, né, dentro de um contexto, vamos chamar, não um contexto perfeito, mas um contexto que seja coerente com aquilo que foi projetado, e na hora de aplicar, não se aplica de uma forma coerente com o que foi planejado. Acontece muito isso. Entendi. Muito. E nisso que você comentou aí, Renato, eu fiz uma anotação aqui que você falou bem. Marca não se constrói de uma noite pro dia. Não se constrói de uma noite pro dia. E é uma coisa que precisa ser monitorado, né? Ou seja, esse comportamento, digamos assim, né, do time, do empreendedor e por aí vai, ou das pessoas envolvidas aí no projeto. Aliado a isso, tem a reputação, que andam juntos, e a autoridade, né? E outra coisa, aí você constrói isso de uma forma lenta. Se você perde esse monitoramento, se você perde essa capacidade de estar ali o tempo todo monitorando isso, né? A insistência na palavra monitorar, porque eu acho que precisa ser feito isso, acompanhando essas métricas, não sei como é que funciona. Sua reputação é perdida e sua autoridade cai. Essas coisas estão ligadas, reputação, autoridade. Sim, claro. E o conceito da marca. A marca não é estático. Como eu fiz essa analogia, imagina uma pessoa. A pessoa muda durante a vida. E essa mensuração tem que ser feita no cotidiano da marca, para saber o que está funcionando ou não, porque aí ela pode pivotar ou não, e até chegar a um ponto de fazer um rebranding ou não. Então, tem que ser analisado isso estatisticamente, né? Quase venha de saber o que está dando certo ou não. Então, tem até aquela expressão, né, que startup gosta de usar, que é o fail fast, né? Errar rápido, entender, aplicar, né? Pivotar, refazer, de forma para que a marca se ajuste dentro daquele... Porque no primeiro momento, se não tem uma pesquisa robusta para você ser mais assertivo dentro do contexto de marca, você vai ter que testar. Então, você vai lá, vai testar
e vai ver se realmente está coerente com aquilo que a gente que foi pesquisado, que foi construído dentro daquele contexto inicial ali de estratégia. Porque normalmente, e aí infelizmente, tende as empresas não terem um plano de negócio. Sim. Então acaba que o meu projeto acaba virando até um embrião de um plano de negócio para a empresa que está abrindo. Que normalmente está engavetado. Ou que nem está engavetado, porque tende-se também a partir para a ação antes do desenvolvimento de um planejamento, né? De um business plan, um plano de negócio, enfim. E aí, como eu preciso dessas informações para conseguir desenhar a marca, para criar o design da marca, para criar a identidade visual da marca, então, muito dessa minha pesquisa, muito desse meu aprofundamento dentro do contexto de informação do empreendimento, eu acabo entregando um relatório para o cliente que ele acaba utilizando ali no contexto de negócio dele. Entendi. Porque se ele não pesquisa, eu vou precisar pesquisar para fazer uma entrega coerente dentro daquele setor dele, da empresa que ele vai entregar. E é interessante, Renato, porque nessa sua reunião de briefing com o seu cliente, você deve conseguir abrir os olhos dele para uma série de coisas que ele não conseguiu enxergar, né? Pois é. Aí é bom você ter puxado esse link, porque eu começo do name, que é a criação do nome. Eu tenho esse serviço também. É bom falar isso. E é muito importante que se tenha uma orientação sobre o INPI, né, sobre o registro da marca, para saber se o nome já existe, se não. Isso para mim é muito importante, porque já aconteceu de criar a marca e depois da entrega você não conseguir registrar. Sim. Né? E aí, como que faz? O contrário. Então, assim, tem que ter esse cuidado. E se o cliente não tem, eu tenho essa solução também de criar o nome. Se ele não chega com o nome, eu consigo desenvolver o nome, que é um processo também. Né? Exige um processo de pesquisa, exige uma metodologia também para se criar um nome. Tem que também pesquisar se o nome já existe ou se não existe. Domínio na internet. E aí eu tenho um parceiro que faz o registro da marca, que tem uma orientação profissional nesse segmento. E outra coisa também que é importante dizer, que eu não entrego somente o projeto completo. Às vezes, o cliente ele já tem a marca e fala, não, Renato, estou precisando de renovar meu enxoval da marca. Que seria o enxoval da marca? A papelaria, identidade visual das mídias sociais, criar, sei lá, uma ação pontual. Então, eu também crio e desenvolvo também identidade para esse tipo de projetos também, que não é só o projeto robusto. Sim. Né? Que é o projeto da criação, ou do rebranding, ou a refação da marca. Ô Renato, assim, eu até imagino qual que seja a resposta, mas eu preciso fazer, sabe? Como é que você bate o olho numa empresa e fala assim, cara, essa empresa faz um branding, uma gestão de marca foda, velho? É feeling. Assim, é feeling. Assim, eu não sei te explicar literalmente, não, mas a gente sente. A gente é impactado pela marca. Porque não é também somente não é somente o design. Tem todo um contexto dentro dessa proposta do branding. Eu até uso isso muito no café. Quando eu vou a uma cafeteria, quando eu quero ter uma experiência de marca, eu já chego escaneando. Eu falo que chego escaneando o local. Porque aí tem a ver com a música que toca, tem a ver com o serviço, né? O atendimento, tem a ver com o mobiliário, tem a ver com a identidade visual, porque aí tem o cardápio, né? Tem a sinalização, tem a identidade visual no enxoval das xícaras, né? Tem o uniforme e por aí vai. Então, assim, e isso também é muito pessoal, porque depende para quem que a marca está fazendo aquele trabalho ali estratégico. Quem que é o público deles? Então, a gente também tem que se perceber também qual que é o direcionamento, né? Porque, às vezes, a marca que eu tenho, que eu gosto, de repente você não vai gostar. Então, tem que entender também para quem que eles estão conversando, para quem que eles estão falando. Sim. Né? E aí tem esse trabalho também da persona, né? Para quem que você está construindo. Mas a gente vê trabalhos muito interessantes. E aí eu gosto de sempre trazer para um universo, um micro-universo, do que
citar as marcas maiores, né? Dentro de um contexto assim, da nossa cidade. Eu tenho algumas marcas preferidas, locais, não vou citar aqui nem, mas tem empresas, independente do tamanho, que fazem ótimo trabalho, né? Existem empresas que aplicam, que têm investido, têm se atentado a esse posicionamento melhor, esse posicionamento profissional. Sim. Porque até assim, tem uma cultura, né, de não sei se é uma questão somente econômica, né? Eu acredito que não. Mas tende-se a contratar profissionais que às vezes não são qualificados por ser mais barato, ou por ter uma acessibilidade maior, ou por falta de informação, que não fazem um trabalho adequado ao potencial, às vezes, da empresa. Entendi. Então, acho que isso também acaba sendo ruído aí dentro desse contexto aí do mercado. Assim, eu vejo, que eu acompanho, porque vou trazer pro caso do coworking aqui, sabe? Nós vamos até bater um papo depois sobre isso, que é uma ideia minha também, principalmente agora a gente com as 3 unidades, a gente melhorar, porque a gente também não estamos zerados de tudo, mas assim, eu vejo isso, como gestor das 3 unidades, a gente precisa melhorar muito nessa questão, principalmente da identidade visual, sabe? A gente andou fazendo algumas coisas, enfim, mas não caminhamos, assim, paramos por alguns motivos e tal, mas principalmente no mercado de coworking, tem uma competição muito acirrada e, em alguns casos, até ela chega a ser até desleal, sabe? Então, quem está entrando no mercado agora só vê preço. Então, você vai encontrar estúdio podcast todo com outro tipo de valor, locação de sala de reunião com outro tipo de valor que você fica pensando assim, cara, como é que esse cara sobrevive? A conta dele não fecha. Né? Eu tenho 3 unidades, tem todo um custo operacional, de pessoal, de marketing, enfim, os custos intrínsecos para gerir uma empresa. Você bate o olho, fala, a conta não fecha. Aí o povo pensando, fala, poxa, eu não vou brigar com essa turma, cara. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar o meu posicionamento no mercado. Como que eu posiciono meu posicionamento? Como é que eu amplio isso? Me posicionando para esse cara não querer o desk se ele só for por dinheiro, pensar por dinheiro. Pois é. Não é isso? É mais ou menos isso. Na verdade, eu falo que você tem que emocionar o seu cliente, porque você não está vendendo preço, você está vendendo valor. Perfeito, é isso aí. Né? Então, assim, o que você pode fazer para que o seu cliente, quando venha aqui conhecer o seu estúdio ou conhecer as suas salas, para que o seu cliente sinta... O que emociona o seu cliente? Envolvido, pertencido. É o atendimento, é o cuidado que você tem, é o brinde, é a água que você serve, é o café, sabe? É a importância que você dá para ele, a atenção, é como ele é acolhido dentro do seu... Então, assim, não sei. Você tem que entender o seu cliente. Sim. É quase que um divã mesmo. Isso é branding. Isso sim, assim, é o comportamento da sua empresa com o seu mercado. Isso vai impactar até mesmo na sua estratégia de marketing digital, quando você estiver lá configurando seus algoritmos lá. Sim. Para você entender. Nas campanhas. Exatamente. Porque até a forma que você vai escrever, as palavras-chave que você vai falar ali, sabe, dentro do seu post, ou até mesmo no seu banner lá comercial, que vai chegar para ele, de alguma forma ele tem que atingir, tem que ter um gatilho ali emocional para ele lembrar do desk. Às vezes, até uma vez ou outra, ele vai em outro cowork. Sim. Ou ele vai estar... mas na cabeça dele, no coração dele, você tem que ir no core. Vai estar o desk. E o que emociona o seu cliente? Você sabe? Tem que saber. Exatamente. Você tem que entender o que emociona, o que ele gosta. Ele gosta de ser mimado? Como que é? Quer ser tratado pelo nome? E é interessante, eu converso com muitos outros donos de coworking em Belo Horizonte, a gente é muito bem relacionado. E é engraçado, porque a gente aqui com 13 anos de mercado, você vai perguntar assim, qual que é o seu cliente, né? O seu ICP, que é o seu cliente ideal. Beleza, eu tenho meu cliente ideal. Mas perguntar, como é que está segmentado hoje, cara? Tem de tudo. Eu tenho uma pessoa que é um microempresário da esquina ali, que ele tem uma lavanderia dele, mas ele é super organizado, ele é um baita de um gestor, separa as coisas, então ele tem endereço aqui com a gente faz toda a gestão operacional, correspondendo a essa questão toda para ele, mas ele está ali. Faturamento
para o negócio dele legal e tal, tal, tal. E tem empresas de previdência privada, órgãos governamentais, ONGs, empresas grandes. Então, assim, aí a gente vai confrontar. Nós vamos brigar aqui agora, porque também o que é agradar todo mundo não agrada ninguém. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Mas eu tenho essa dúvida como gestor de responder essa pergunta que você me fez, me incomoda, me tira da minha zona de conforto, mas eu preciso trabalhar isso, obviamente, é um desafio, eu tenho que conseguir entender para responder isso, para poder conseguir, de repente, já falando bobagem, você me corrige, de atender talvez uma maioria ou não. Ou seja, como é que eu me posiciono, sabe? Qual que é a sua estratégia? Né? Exatamente. Depende. Eu aprendi isso com uma professora minha que fala que essa é a palavra mágica. Depende. O que você quer? Qual que é o seu propósito? É isso aí. Maruja deriva, não chega a lugar nenhum. Então, assim, você tem que saber onde você quer escolher chegar. um ponto cardeal. Exatamente. Então, assim, qual que é a essência do desk? Porque cowork por cowork, você mesmo disse, tem vários. Tem vários. Agora, por que o desk? Exato. Qual que é o diferencial do desk? E não é a mesa, não é o equipamento. Isso é frio. Como que você emociona o seu cliente? O que ele está buscando? Ele está buscando uma assessoria, às vezes está com algum tipo de dificuldade, precisa de alguma orientação, ele precisa de uma cadeira melhor porque a coluna dele dói, ele precisa de uma atenção mais rápida na hora que ele manda o WhatsApp e ter uma comunicação mais rápida. Isso é branding, isso é estratégia, isso é documentado, isso é passado, assim. E o maior desafio, como eu disse, todos os pontos de contato têm que estar coerentes. Então, assim, desde que entra no prédio, a sinalização tem que estar coerente, porque aquela cor ali do desk é a laranja, é uma cor quente, então o atendimento tem que ser caloroso. E por aí vai. As coisas têm que casar. Exatamente. Isso vai desde a sua recepção ao CEO. Então, tem que estar conversando na mesma, sabe, na mesma linha. Ótimo. Estou quase conseguindo esse a é um grande aqui. Esse é um desafio, é um grande desafio. Né? Não é todo mundo que consegue, não. É verdade. E é legal isso, Renato, você já deve ter visto isso inúmeras vezes, que não é aquele projeto que você faz sozinho. Você tem que ter, se o cliente não estiver engajado, pula fora. Né? É médico de paciente ruim, né? Gosto de dizer. O cara manda tomar um remédio, ele não toma. Né? Não, mas o cliente, ele não vai perceber claramente. Não, porque né? é sinestésico. Ele vai entender, poxa, eu gosto dessa música, poxa, eu gosto daqui. Mas ele não vai, porque você vai na mente. Entendi. Você vai, não é natural, é estratégico, você está fazendo pensado. Você está fazendo de uma forma estratégica como negócio, para vender mais. Branding é negócio, é gestão, é para vender mais. Você com branding bem aplicado, as pessoas acham que branding é perfumaria. Não é. Branding aumenta o seu valor como empresa e seu valor lá no fluxo de caixa. Sim. Impacta diretamente no seu fluxo de caixa. E é até bom falar isso porque quando fala design, né, acha que é só a embalagem. Não, você com design mais adequado ao seu negócio, o cliente vai ter uma percepção melhor do seu negócio. Né? E essa percepção tem uma probabilidade dele escolher o seu do que o seu vizinho. Tem uma probabilidade dele começar a te seguir, sabe, da forma que você escreve, o que você fala, da forma que você expressa ali graficamente, do que o outro Instagram de outra marca que talvez não traga credibilidade. Por uma foto profissional e a outra nem tanto. Né? Por uma forma de como diagrama ali, a peça e o outro não. Então, aquilo ali também você vai percebendo de alguma forma subjetiva que, poxa, sei lá, dependendo do que você vê, você faz um julgamento de valor, se aquela empresa tem mais credibilidade ou não, dependendo. Entendi, não, perfeito. Ô, Renato... Mas eu ia falar outra coisa. Sim, eu já te cortar. Pode cortar, que a casa é sua. Porque a gente estava falando sobre essência, sobre como ter esse posicionamento linear, e tem uma analogia muito interessante também no mercado de gastronomia, que eu gosto muito de falar. Eu sei que gosta de gastronomia, eu sei que você frequenta bons restaurantes aí. Normalmente, se a gente vai num restaurante, a gente pede uma entrada, sempre vem uma excelente entrada, dependendo de onde você vai. Você pede um prato principal, vem um prato principal maravilhoso. E aí você pede um vinho,
vinho maravilhoso. Pede a sobremesa, magnífica. Na hora de tomar um café... Café ruim. Café ruim. Estragou a experiência. Então, assim, tem que ter essa experiência completa. Não pode ter ruído da marca, sabe? Tem que ter, porque, poxa, você está lá construindo uma autoridade no segmento de gastronomia. Você tem um restaurante maravilhoso, decoração maravilhosa, com um chefe estrelado. E aí você vai lá jantar. Tem essa experiência toda. Na hora de ir embora, você toma um café que cria esse ruído de marca. Sabe? E isso a gente pode levar para outros contextos, que não necessariamente é gastronomia. Eu venho aqui no desk, tudo maravilhoso, cadeira maravilhosa, Wi-Fi, internet bombando, sabe? Network. Aí na hora de ser atendido por um funcionário, te trata mal. Perfeito. É isso aí. Então, sim, tem que ter cuidado com os detalhes. E esses detalhes que vão fazer diferença. E o design é um desses grandes detalhes. Por que é um grande detalhe? É porque é o que tangibiliza a sua ideia. É o que vai aparecer, é o que vai mostrar. Então, assim, tem que ter um cuidado com o design de marca por conta disso. Maravilha. Renato, uma aula isso aí, cara, porque... E só fazendo uma correção na pergunta que eu te fiz, quando eu digo o cliente, não é o cliente do seu cliente, é o seu cliente. Ah, ele entender. Ele te acompanhar, porque, não me perdoa, não adianta, isso não é um projeto que você anda sozinho, né? Se o seu cliente não tiver ele do seu lado o tempo todo e não entender o processo, não tiver engajado, esse projeto morre, né? Morre. Não tem jeito. É isso que eu queria naquela minha primeira pergunta, mas você respondeu outra coisa, mas casou super bem. Mas assim, infelizmente, ou felizmente, normalmente o cliente é engajado. O que ele não consegue, muito das vezes, é aplicar. Ele acredita no projeto, ele investe no projeto, e aí quando eu entrego o projeto, eu não tenho mais domínio sobre aquilo, a não ser que ele me recontrate para uma consultoria, para eu acompanhar a aplicação do projeto. Entendi. É que a minha próxima pergunta. É um projeto ou é um processo? É um projeto. É um projeto. Tem início, meio e fim. Isso, exatamente. É por isso que no final da minha marca tem um ponto final lá. Entendi. Então, isso significa que eu entreguei. Dentro do meu contexto de marca, né? Da minha própria marca. Perfeito. Se você ver meu logotipo lá, tem um ponto final. Porque isso simboliza que eu entreguei o projeto e dali para frente o cliente tem autonomia para construir a história dele dentro daquilo que eu entreguei. Mas se ele quiser me recontratar, claro, para dar uma assessoria, para... Acaba que vai ser um projeto, mas depois isso tem que entrar no processo da empresa. Ah, sim. Né? Não tenho dúvida disso. Sim. E é por isso que eu tenho workshop, eu tenho mentoria. Então, daí vem desculpa de interromper, mas aí vem vamos voltar lá no início. Aí tem a False.Biro. Aí, vamos ver se minha memória tá boa. Você tem café, você tem lá arte, você tem ilustração, você resolveu dividir. Você tem curso, educação, né? Me conta como é que você... assim... Me conta um pouquinho da False.Biro. Vamos vender ela aqui agora. A princípio, eu fazia tudo junto e misturado, assim, porque eu acho que todos nós temos várias habilidades profissionais ou não, sabe? E eu quis trabalhar com todas as minhas habilidades nesse sentido. Então, assim, o False.Biro acaba que é um hub das minhas habilidades profissionais. Perfeito. Então, o False. Ele vai para um segmento de brand design, do que nós estamos falando aqui, de criação de marca, identidade visual, né? Que é o seu core business hoje. É, meu core. É o brand design, né? Tá. Que nada mais que é gestão de marca, criação, é o design da marca. Tá. Né? Eu tenho um braço dentro de um contexto voltado para o mercado de cafés especiais. E aí não é só o grão em si, eu tenho também o café, eu faço uma curadoria de um grão e eu comercializo esse grão. Mas o Coffee Look, ele foi criado com um olhar muito mais voltado pelo comportamento do cliente de café especial. Muito por conta dessa minha experiência com branding, e aí eu percebi o café não só como bebida,
como produto ali, né? Como alimento, mas como um ativo de comportamento das pessoas. Conexão entre as pessoas. Também de conexão, não só de conexão, mas tudo que envolve ali você tomar um café. Perfeito. Tá? E eu tenho workshop também de cafés especiais, eu tenho um trabalho ali voltado para esse universo de fomento, até de como ativista, assim, né, do mercado, de promover o mercado. Então, eu tenho esse trabalho aí que nasceu paralelamente a isso tudo, né, nesse contexto. Eu desenho também, eu sou ilustrador, e eu sou ilustrador desde sempre, assim, desde que eu me conheço. Eu lembro, fazendo um parênteses aqui, grava aí, desde que você se conhece de ilustrador. Porque também remetendo aí que você falou do café, sou obrigado a fazer esse parênteses aqui, você fez nos anos antes pandemia aí, nós fizemos uma apresentação aqui no Desk, você trouxe alguns cafés para os clientes do Desk experimentar, foi toda uma experiência dos métodos, né? Isso foi muito legal. E fazendo o recorte certo aí que você disse aí com relação à ilustração, uma outra parceria nossa também lá no Pátio. Foi. Né? Que você fez a ilustração do... Vou chamar vitral, porque me fugiu a palavra certa não de só, agora. Não vi, não só, né? Mas todo o projeto. Todo o projeto, né? Toda a contextualização. Lá. Olha só, acaba que o café virou uma estratégia comercial. O café especial me deu uma visibilidade onde eu consegui conectar algumas marcas com o meu trabalho de branding, né, de design. O Pátio foi um exemplo desse, porque eu cheguei até o Pátio por meu trabalho de ilustrador, que eu tinha uma galeria, e essa galeria fazia uma ação dentro do shopping na época, e dentro de um evento dessa galeria dentro do shopping, lá, eu conheci a superintendente que me convidou para desenvolver um projeto voltado para café. E dentro dessa apresentação lá, dentro dessa conversa, eu tive essa visão, que na verdade foi uma visão, né? Porque foi em 2017. Sim, 17. De fazer um cowork dentro do shopping, porque eu tinha visto uma loja lá ociosa e eu perguntei se tinha uma possibilidade de fazer algo nesse sentido lá dentro. Porque eu já via, naquela época, o mercado tendendo a essa proposta mais principalmente shopping, de entretenimento, do que só a compra. Sim. Porque comprar por comprar, a gente compra no celular, e naquela época já se comprava, não tão quanto hoje, mas já tinha essa tendência de fortalecimento do e-commerce. Né? Então, eu só saio de casa para ir no shopping se eu for ter uma segurança, se eu vou ter um conforto, se eu vou ter uma experiência, né, diferente ali para comprar. E dentro desse conceito, desse contexto, eu já trabalhava em cowork desde 2014, então eu já tinha essa experiência de trabalhar em cowork. Visto isso, né? Já tinha essa experiência com o café especial desde 2009 e eu juntei o útil ao agradável. E aí, dentro daquele projeto lá, eu trouxe alguns players. Entre eles, você depois assumiu lá a operação de coworking, que não era a minha expertise. Sim. Mas o desenho do projeto, a concepção, a criação e a costura partiu realmente. E eu fiz a identidade visual. Teve uma agência da Multiplan que fez a parte, né, das peças, mas as peças tinham uma ilustração minha e no local também tinha uma intervenção artística minha também lá, que eu fiz à mão. Tem outros cases aqui em BH também, né? Fica à vontade para dizer. Horta. Tem Horta 31, que também foi um case muito interessante de ser feito. Há pouco tempo teve o Turi também. Legal. Tem a Mani dentro lá do Belas Artes, que é uma cafeteria. Enfim, tem vários trabalhos aí. Tem uma turma bacana. Que eu também publico lá no meu Instagram. Depois você segue lá, o arroba lá, o falso.biro. Então, anota aí pra gente, Paulo. A próxima pergunta: como que a gente te acha na internet, Renato? Aqui, ó, risquei ela, ó. Arroba Falsi, Falci. Falsi.biro, que é B-U Bureal. Bureal. Francês, né?
É escritório, né? É um escritório, Francisco. É chique, Renato. Me conta uma coisa, Renato. E como é que estão os seus planos agora? O que você está fazendo no momento agora? O que o Renato arranca agora para esse segundo semestre aí? Então, continuar com o escritório. Eu acho que tem crescido a demanda mesmo, assim, essa necessidade tanto das empresas quanto dos profissionais liberais a ter essa intenção de profissionalizar melhor para quem já faz, né? De repente, para fazer um rebrand, revisitar a própria marca, realinhar as suas estratégias, né? Quanto para quem deseja empreender. A gente estava falando do meu perfil profissional, que tem que ter uma maturidade de gestão. Normalmente, esse empreendedor é o empreendedor que está se reposicionando no mercado, ou é aquele empreendedor que quis renovar, saiu da empresa, quer montar uma empresa dele, ele quer fazer algo diferente. Então, os profissionais liberais também, que você mesmo disse que trabalham sozinhos, de repente querem se posicionar melhor dentro desse contexto de mídia social, dentro de um contexto mais de comunicação, até mesmo nas apresentações pessoais, né? Porque muitos desses profissionais são eles mesmos que fazem o comercial deles, né? Isso que eu ia te falar. Eles têm que ter um comportamento, um posicionamento dentro daquilo que ele quer entregar como valor da empresa deles. Então, eu oriento e quero nesse próximo momento da empresa, focar um pouco mais nesses profissionais. Então, assim, o meu posicionamento no LinkedIn, vocês vão notar que vai estar melhor daqui para frente, porque é onde se encontra mais esses profissionais que queiram se posicionar melhor, até mesmo para os profissionais que queiram ser percebidos pelas empresas. Claro. Né? Escreverem melhor, né? A apresentação deles, né? Como que eles vão se posicionar melhor ali, porque hoje em dia não tem como você não ser visto. Sim. As empresas vão entrar na sua mídia social, né? O seu cliente vai entrar na sua mídia social e é justamente para perceber se tem uma credibilidade ou não, porque tem muita opção hoje. E aí, para você se diferenciar, tenho certeza, o design de marca, uma proposta de branding mais adequada, vai fazer com que você seja melhor percebido aí pelo mercado. Não tenho dúvida, Renato. Inclusive, a gente, aqui no Desk, para o segundo semestre, a gente está fazendo também algumas estratégias, principalmente para o treinamento lá no nosso rooftop, sabe? A gente, durante bom tempo dos últimos, lá em cima me deu muito trabalho, sabe, Renato? Quase que um desabafo que vou fazer aqui agora, nos minutos finais do podcast. Mas, enfim, lá em cima ficou um lugar muito legal, muito gostoso agora, mas a gente teve muitas questões de infraestrutura, muitas questões de posiciona de uma maneira, vai de outra. Mas a gente precisou testar. Mas, assim, voltando lá no Fail Fast, né? No errar rápido, nós erramos rápido, corrigimos rápido. Só tem que essa gestão de infraestrutura, você depende de muita gente, sabe? Então, a gente teve muitos desafios, graças a Deus já foram resolvidos e agora a gente está com o nosso rooftop pronto. Então, a nossa proposta lá para cima é que ele seja o melhor espaço para treinamento, para evento, workshop, para até 30 pessoas, fazer alguns projetos mais intimistas, que envolvam mais as pessoas, que permitam uma participação maior, porque a gente já chegou na conclusão aqui que é evento muito grande, a gente indica parceiros e tal, mas acaba que vira congresso, vira aquele eventão, ninguém, o nível de aproveitamento é menor, sabe? Então, a gente resolveu trabalhar com essa linha, com esse tipo de cliente, com esse volume de pessoas e, assim, tá dando um resultado legal. E eu aproveito também para te convidar, porque a gente, da mesma forma que a gente faz aqui o podcast com alguns clientes, com alguns amigos especiais, com pessoas que tendem a agregar valor para os nossos clientes, a gente entrega isso aqui para o cliente do Desk, sabe? Que é uma forma de a gente se posicionar também diferente. Fazer isso no treinamento também. Então, a gente chamar o Renato para ele apresentar a Falso.Biro lá, trazer algum projeto, um workshop, de repente renovar aquele nosso projeto do café também, né? Eu também sou um apaixonado, um coffee lover, tá? Existe esse termo ainda, não existe? E algumas coisas desse sentido. Se você topar, a casa está aberta, tá, Renato? E nós vamos caminhando agora para o final e eu queria que você deixasse aí uma mensagem para
o seu público, para quem deseja fazer... Agora eu vou te provocar, hein? Deseja fazer esse reposicionamento, um rebranding, ou iniciar, começar, fazer essa gestão de marca, mas a pessoa tem na cabeça dela que é um investimento que talvez ela não consiga pagar. Então, às vezes, ela fica intimidada até de perguntar preço. Você já deve ter vivido isso. Né? Quando você passa naquele lugar chique, café dele, não vou entrar não, o café deve custar uns 15 conto. Deixa quieto. Eu vou te falar assim, que é um investimento. É um investimento, mas é um investimento viável, porque o investimento em design de marca é proporcional ao retorno que se tem quando bem aplicado. Então, é um canhão. Assim, se você souber dirigir a Ferrari, né, não dirigir a Ferrari igual você dirige um carro popular, você vai conseguir ter esse retorno e esse retorno mesmo, assim, que provavelmente você vai ter lá dentro do seu plano. Mas é viável e é possível. Assim. O que é importante é você ter essa consciência que é necessário fazer de forma profissional e não amadora, e não fazer uma gambiarra. Porque eu acho que a gambiarra ali, a forma amadora, ele de alguma forma, ele arranha a sua imagem. Mas eu não consigo investir. Então, acho que fazer aos poucos, sabe? Dentro das possibilidades que se faz. Buscar informação, buscar conhecimento, né? Buscarem profissionais que, de repente, estejam dentro daquele orçamento, né? Daquela possibilidade, mas que faça de forma profissional. Eu acho que esse é um que faça de forma planejada, que faça de forma estruturada, né? Que tenha um plano estratégico antes de começar a desenhar, né? Que tenha pelo menos uma modelagem de negócio, né? Faça um canvas. Sim. Não um canvas de design, não, daquele aplicativo, não. Canvas, uma modelagem de negócio, né? Design Thinking, por exemplo, exatamente, sim. Perfeito. Para que você consiga expressar ali na hora de desenhar a marca, literalmente, o design da marca, consiga expressar de uma forma coerente. Mas para fazer isso, exige um repertório, tem que ter um repertório, o design tem que ter um repertório técnico e muito mais que técnico, cultural, para representar a sua marca de uma forma que ela consiga expressar esse valor, que ela consiga também se diferenciar ali no mercado. Mas é viável, é possível. Legal. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. É importante também lembrar aqui, eu fui docente de uma grande instituição de ensino aqui em Belo Horizonte, que eu tive o prazer de ser. Fui professor universitário da pós-graduação. Então, assim, existe já uma formação de designers profissionais que possam atender o mercado. Isso é muito bom. Sim. Porque isso, querendo ou não, educa, né? Não só o mercado vai exigindo o posicionamento mais profissional das empresas, como também existe profissionais que possam auxiliar essas empresas que queiram contratar profissionais mais qualificados. E não só achar que, porque eu mexo com Corel, ou, sabe, eu vou, sabe? E eu acho que é aí que é uma questão que tem que mudar. Em suma, desculpa interromper, tem profissionais gabaritados no mercado hoje que são capazes de oferecer esse tipo de todo trabalho. Preço. Exatamente, de todos os valores. Você sabe que eu tenho uma dificuldade imensa de terminar podcast, o Paulo sabe disso. Mas aí, Paulo, Renato, a pergunta que o Paul faria para o Renato, o Desk Cowork contratando o False.Biro. Como é que eu calculo o ROI disso? No retorno desse investimento. Renato, você está falando que esse negócio vai me custar aqui, sei lá, R$50 mil, cara. Pesquisa, né? Pesquisa e aí você olhar o seu faturamento. Entendi. Pesquisa. Ou seja, você começa a medir. Olha, até aqui eu fazia dessa forma e meu retorno era esse. Eu estou aplicando... Eu estou vendendo mais a partir dessa aplicação. Eu estou aplicando design de marca, eu estou, sei lá, criando essa conexão emocional com meus clientes. Isso impactou no meu faturamento? Trouxe mais cliente?
eu estou sendo mais bem falado? Quais são os insights ali? Minha reputação melhorou? Minha autoridade melhorou? Aumentou o número de seguidores? Como está a taxa de conversão? Maravilha. Medir. Renato, você tem que aplicar e medir. E aí, é o que nós falamos. Não está dando certo, pivota, mas tem que ser feito. Perfeito. Para dar um quilômetro, tem que dar o primeiro passo. Para também não estagnar. Porque hoje o mercado está muito dinâmico. Então, assim, o que é hoje, amanhã já não é. Então, você tem que ter uma estratégia de marca para que você consiga acompanhar também. Senão, você vai ficar para trás. E você vai ser esquecido. Aqui, deixa eu te contar uma coisa. Aqui no Desk eu monitoro isso tudo, né? E é um próximo passo que a gente vai caminhar. Mas se você observou agora esses últimos tempos aí, o tráfego de todas as empresas foi geral. Caiu. Por quê? O Google começou a entregar a resposta logo lá na pergunta, né? Logo depois, eu vou usar o termo técnico aqui, mas logo ali antes mesmo dos anúncios pagos, começou a apresentar a resposta. O que aconteceu? A pessoa já tem a resposta ali e ela nem entra no tráfego pago, no tráfego orgânico, né, das empresas. Com isso... Nem muda mais de página. Nem muda mais de página, ou seja, do jeito que está... Inteligência artificial. A inteligência artificial já responde. Então, se for uma coisa talvez muito simples, a pessoa que pesquisou não vai nem entrar no seu site e não vai dar nem chance, de repente, ela arguir um comercial para poder ter um questionamento, levantar, ter um poder de conversa ali para poder contratar e colocar essa pessoa de fato dentro do funil de vendas ali e conversar. Então, pensando nisso agora, nos finalmente aqui, falei, esse seu trabalho, ele casa justamente com isso, para poder dar uma quebrada nessa questão, porque às vezes está muito técnico, e às vezes não precisa ser tão técnico. Né? E outra coisa, com o trabalho de brand, você vai ser mais sniper. Né? Você não vai ficar tirando para todo lado. Você vai entender quem que é seu cliente e o que ele realmente está interessado e como que você faz para conquistar ele. Então, talvez o Google ali, que agora conseguiu ser concorrente, né, vamos dizer assim, né, que é a inteligência artificial, mudou um pouco o paradigma, né, de como a gente fazia pesquisa e buscava a resposta na internet. O branding pode ser essa ferramenta, vamos chamar dessa forma, para que você não dependa tanto mais das ferramentas de busca. E quando precisar, você vai estar mais munido de informação que seja mais assertiva para fazer a sua programação e balizar o seu algoritmo lá para que seu cliente seja impactado com o seu anúncio. Maravilha. Porque não tem como voltar para trás. Né? Não, a gente tem que se adaptar. Não tem jeito. Renato Fausti, obrigado. Foi ótimo te receber aqui. E para quem segue a gente aí, olha, nós estamos no YouTube, @DeskCoworking. Estamos lá no Spotify também, @DeskCast. E você vai encontrar esse maravilhoso bate-papo que eu tive aqui com o Renato. Renato, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Paul. Parabéns pela iniciativa aí. É muito importante ter essas ações para que a gente consiga também educar esse mercado, né? E trazer novas oportunidades aí para todo mundo. Maravilha. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Encerramos aqui mais um DeskCast.